8h em ponto, bom dia, mais uma edição do Jornal Gente no ar, aqui pela Rádio Bandeirantes. Você vai conosco até às 10 da manhã, com muita coisa para ser dita ainda sobre o que aconteceu domingo em Brasília, é claro. Porque à medida em que o tempo vai passando devagarzinho, nós vamos tendo noção de algumas certezas e de algumas dúvidas que seguem muito grandes. Ontem houve aquele emblemático encontro entre governadores, presidente da República, representantes de todos os poderes, aquele passeio do presidente Lula com os governadores pela Praça dos Três Poderes, saindo do Palácio do Planalto rumo ao Supremo Tribunal Federal. É claro que o mundo político vai usar agora todos os símbolos que existem ali, que são muitos possíveis, para sinalizar e, se de preferência, também tirar algum tipo de benefício político do que aconteceu no domingo. É assim que a banda toca, ponto. E é isso que a gente assistiu acontecer ontem também no Distrito Federal. Quando eu falo sobre algumas certezas e algumas dúvidas que continuam, queria dividir duas delas agora com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A primeira dúvida, a primeira certeza versus dúvida. A certeza, essa aí acho que não existe nenhuma pessoa no mundo que não vai ver dessa forma, é que houve uma falha grotesca da segurança no domingo, ponto. Houve uma falha grotesca. A posse do presidente Lula, uma semana antes, ocorreu na mais absoluta tranquilidade, não houve nenhum tipo de incidente. Como apenas uma semana depois, manifestantes tiveram acesso ao coração do poder em Brasília, com 2 ou 3 grades ali e 2 ou 3 gatos pingados de policiais e só, sendo que havia manifestação marcada, os ônibus chegaram à capital federal. Qual foi a participação do governador do Distrito Federal, agora afastado, Ibanez Rocha, nesses tristes acontecimentos? Qual foi? O governador foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal num processo que corre em sigilo de justiça. E aí, tudo que a gente fala aqui é ilação. Porque sem sigilo, e a gente sabe que em sigilo só vaza aquilo que interessa a uma das partes, que tem acesso ao que está ali no processo, a gente tem que supor que existe alguma coisa na investigação ligando o Ibanez Rocha aos atentados. Caso contrário, ele foi muito, mas absurdamente incompetente. Mas se incompetência for argumento para afastar governante do poder, olha, é bom ter gente ali segurando bem firme na cadeira, porque aí o estrago vai ser grande. Queria colocar aqui de novo aquela declaração do responsável pela segurança no Distrito Federal no momento, já que o secretário de Segurança, que havia acabado de tomar posse e tinha saído do Ministério da Justiça de Bolsonaro, foi para Orlando, nos Estados Unidos, fazer sabe-se lá o quê. Mal tinha assumido e já viajou e assistiu a tudo de camarote. E aí, nesse diálogo que foi divulgado pela imprensa, a pessoa que respondia pela segurança do Distrito Federal garantiu ao governador que estava tudo certo. Quem fala é Fernando de Souza Oliveira, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, em exercício no domingo, porque depois veio a intervenção federal. Delegado Fernando falando. Governador, passar o último informe aqui do meio-dia para o senhor. Tudo tranquilo, os manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado, escoltado pela polícia. Tivemos uma negociação para eles descerem de forma pacífica, organizada, acompanhada. Toparam, não precisou conter lá em cima ônibus, é um outro ônibus que vai descer. Se descer perto da rodoviária, eles desembarcam ali na Alça Leste e seguem acompanhados pela Polícia Militar. Então, assim, tá o clima bem tranquilo, bem ameno, uma movimentação bem suave e a manifestação totalmente pacífica. Até agora, nossa inteligência está monitorando, não há nenhum informe de questão de agressividade ligada a esse tipo de comportamento. Isso aqui foi incompetência, isso aqui foi algum tipo de ação coordenada, isso aqui foi uma orientação passada pelo secretário que foi para os Estados Unidos. O que é que foi isso, minha gente? Hoje no jornal Estado de São Paulo tem uma matéria mostrando que na véspera do atentado, na véspera do ato terrorista, houve uma explosão de buscas no Google, olha essa história, pela palavra Sri Lanka, ou o que aconteceu no Sri Lanka, como foi o golpe no Sri Lanka.
Sabe quando a gente vê aqueles gráficos? Então aí, de repente, tchuf, explode. Sábado, sábado à tarde, na véspera, eram as pessoas que estavam ali envolvidas em grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E olha, mais uma vez vou dizer aqui, isso não significa que todo mundo que votou em Bolsonaro tem algum tipo de participação, isso é evidente. É evidente, é um pedaço de um pedaço de um pedaço de um pedaço de um pedaço. Mas faz volume em rede social. As pessoas queriam saber o que aconteceu no Sri Lanka. O Sri Lanka teve o seu presidente deposto depois que atos golpistas invadiram a sede dos 3 poderes do país. Mas, minha gente, qual é o tamanho do Sri Lanka? Qual é a similaridade entre Brasil e Sri Lanka? Isso aconteceu. Para mim, mostra que se havia uma intenção, e é evidente que havia também ali uma falta de organização. Porque quem é que, numa organização clara de tomar algum ato deliberado de tomada de poder, pesquisa na véspera no Google o que aconteceu no Sri Lanka? Bem, isso ainda não está claro. Qual foi o grau de organização desses manifestantes e qual foi a participação do governador agora afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, nos atos? Se é que houve, se foi apenas uma omissão, se foi um ato de incompetência ou se ele sabia de alguma coisa. José Múcio, ministro da Defesa, também havia dado uma declaração que gerou polêmica no momento em que foi dita sobre os acampamentos na frente dos quartéis. Aquelas manifestações nos acampamentos, eu falo assim com muita autoridade porque eu tenho parentes lá. Nos de Recife, tenho alguns amigos aqui. É uma manifestação da democracia. A gente tem que entender que nem todos os adversários são inimigos. A gente tem até inimigos correligionários. Eu acho que aquilo, com uns pouquinho, aquilo vai chegar para o lugar que todos nós queremos. José Múcio foi escolhido como ministro da Defesa pelo presidente Lula para tentar pacificar a relação entre o executivo, o chefia do executivo e as Forças Armadas. É notório que existe um alinhamento muito maior entre as Forças Armadas e o governo anterior do que o governo atual. Precisava de alguém que chegasse ali e colocasse uns panos quentes para baixar a temperatura da coisa. Será que José Múcio foi longe demais aqui nessa declaração? Agora, a gente sabendo do que aconteceu depois, ele vai ter algum tipo de condição de seguir no comando das Forças Armadas? Qual foi também o erro, se é que houve, cometido pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que diz ter pressionado a segurança do Distrito Federal na véspera e ter sido surpreendido com um modelo novo de segurança que permitiria aos manifestantes acessarem a Praça dos 3 Poderes. E é só isso? Não tinha mais nada que poderia ser feito? A gente tem muitas dúvidas ainda que vão ser respondidas ao longo dos próximos dias. Algumas são fáceis de responder. Porque, olha, com 1.200 pessoas detidas, é evidente que esses depoimentos vão revelar muita coisa do que aconteceu. Marco Antônio